bem, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto, e é um prazer enorme ter vocês aqui comigo nessa noite gostosa, essa noite que pede um cafezinho. Vocês acham que eu não ia tomar o meu café, né? Já vou colocar aqui pra mim. E se você estiver em casa, eu faço o convite. Vamos tomar um cafezinho conosco. Um brinde. Que delícia do meu café, gente. Um cafezinho para tomar com vocês. Essa noite que vai ser especial, que eu vou receber convidados especiais pra gente falar de um assunto que eu acredito que mexe com todo mundo, porque quem aqui, fala pra mim, quem aqui dispensa um cafezinho ou um chocolate? Muito difícil, né, gente? Essas paixões do brasileiro. Eu fiz um vídeo essa semana, olha só o pessoal entrando. Terezinha, Magna, um beijo. Minha amiga João, boa noite, João. A Ellen, minha irmã, que tá aqui na minha casa comigo hoje. Tá assistindo a live aqui ao vivo e a cores com a nossa Ana Laura. A Érica também, o André tá aqui, meu vizinho. Um beijo pra vocês, meus queridos. Sejam muito bem-vindos. Ó o José Elias aí. Gente, vamos tomar um cafezinho. Cadê o café de vocês? Ó, o meu passei daqui, tem poucos minutos. Os meus convidados já estão na área, gente. Tem poucos minutos que eu passei o meu café e tá quentinho, viu? E eu escolhi essa música, é um jazz, ó, pra gente falar de café, que é coisa gostosa, coisa boa, né? Que saudade de você também, viu, João? Como é que tá aí a Águas de São Pedro? Conta pra mim. Fala pra gente de onde vocês estão falando, qual é a cidade de vocês. Vamos interagindo aqui, que eu já vou convidar os nossos profissionais da nossa live. Ó, meu pai, Reginaldo, um super beijo pro senhor, viu? Amanhã eu tô chegando na terrinha. Adoro café, fazedor de café, mas tomar um agora eu não consigo dormir. Realmente, né? Tem isso, tem gente que não consegue dormir. Zé Elias, você tá em Juiz de Fora, meu amigo, mas você anda, hein? É São Paulo, Uberlândia, Juiz de Fora. Outro dia você tava no Nordeste. Esse meu amigo José Elias o dono da Fênix Emergências Médicas, um dos diretores, estão aqui conosco. Beijo pra você, viu? O fazedor de café diz que é fã de Uberlândia e adora o café da Caprice, que vai estar conosco já já. Eu já vou chamar eles aqui, gente, porque se deixar a gente fica aqui fazendo hora e a gente não faz o principal, que é... Deixa eu baixar minha música. Mas eu sugiro que vocês peguem um cafezinho de vocês. Olha o Felipe aí. Olha o Rodrigo aí. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, meus amigos. Boa noite. Vocês estão tomando um cafezinho aí ou é só eu mesmo? Boa noite. Depois eu vou explicar por que algumas pessoas podem tomar café à noite e porque outras pessoas não podem. Como eu estou no grupo dos que podem, então eu vou tomar meu café. Doutor Rodrigo, um brinde. Um brinde. E aí, gente, me conta como vocês estão, tudo bem? Caprice, um prazer, né? Porque a gente só se falou por WhatsApp, não se viu. O Felipe também, né, Felipe? Ô, Érica, antes de você apresentar eles, eu queria te falar só dos dois, eu conheço os dois. Eu vou falar que o Felipe, ele não faz chocolate, ele faz obra de arte. E depois você vai ver por quê. Eu vi no Instagram dele. E a Caprice também não faz café, ela faz algumas porções, né? São porções mágicas que ela costuma chamar de café. Mas agora vocês podem se apresentar, vocês dois. É isso mesmo. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada pelo convite, boa noite. Não conheço a Érica nem o Felipe, muito prazer, só o doutor. Eu sou Caprice, trabalho, na verdade, pouco tempo com cafés, né? Eu trabalhava em outra área, na área jurídica, e enveredei para a área do café, tem apenas 12 a 13 anos.
E temos uma microtorrefação de cafés especiais em Uberlândia. Fomos, digamos assim, quase que pioneiros nesse formato, né? Como o doutor falou, assim, trabalhar de uma forma artesanal, preocupados muito com essa qualidade, né? E fiz alguns cursos, fui me aperfeiçoando devagarzinho, virou uma grande paixão, ainda é uma paixão, e a gente vive dessa paixão, E é resumidamente, tão né? bom fazer o que gosta, né, Capri? Sim, sim, é muito gratificante, renova a gente, renova as energias, e é isso, né? Um pouquinho, um breve aí da apresentação nossa. O Felipe, agora, Felipe? Tudo bem, gente? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Agradeço vocês. Né? Conheci o Rodrigo, não conhecia a Patrícia nem a Érica. Né? Eu entrei na gastronomia bem cedo, porém depois eu fui para outros caminhos. Né? Eu comecei a cozinhar com 7 anos. Então aí depois eu, né, na faculdade, eu comecei a fazer um curso de agronomia e um curso de logística. E tranquei uma faculdade e finalizei uma. E depois comecei um curso de gastronomia, né? Tive a oportunidade de ir para fora, fiquei 6 meses fazendo estágio na França, onde eu aprimorei as técnicas. Depois que eu voltei a trabalhar com a cozinha, né, salgada, porém a confeitaria sempre foi minha paixão, né? O chocolate, os doces, e eu comecei a trabalhar com eles paralelamente. E devido à pandemia, eu fui dispensado do meu trabalho e conversei com a minha esposa e falei assim, ó, vamos tentar tocar com os doces. E graças a Deus está dando muito certo. Né? Então, assim, a gente consegue... Coisa Hoje, boa. hoje o meu lema é eu levo um pedacinho da França através dos meus doces para os meus clientes. Que show! E depois, pessoal, vocês têm que seguir ele lá no Instagram e também a Isoli, né, Caprice? Tem que segui-los lá para vocês verem. Será um prazer, com certeza. Além dos chocolates, o Felipe também faz um macarrão que é uma delícia, assim, acho que depois É sério? só experimentei desses macarrão na França mesmo. Então, a Poxa, hora que você morde, você volta para Paris, assim. bacana. Ah, que delícia! Doutor Rodrigo, agora é você. Se apresente, que pode ser que muita gente não te conhece aqui. É, Meus seguidores dos é um meninos. prazer, obrigado. Meu nome é Rodrigo Penha, sou cardiologista. Essa carinha de menino aí já tem mais de 20 anos de profissão. Eu faço cateterismo, trabalho com a parte de infartos, a parte de UTI, então essa parte muito grave, né? Trabalho na universidade e praticamente em todos os hospitais, hemodinâmica, de cateterismo. Opa, como? Aí, Opa, agora voltou. voltou. Então eu faço essa parte de cateterismo, Voltou. né? A minha formação foi no Incor, fiquei 6 anos lá. E desde que eu voltei, eu gosto muito de estar perto, próximo. Eu já conheço a Érica há bastante, eu nem vou falar quanto tempo. E, É, e, eu, doutor, por favor. e eu sempre gostei de estar próximo da imprensa, porque eu acho que o médico, ele estando junto aos meios de comunicação, ele pode oferecer muito mais, né? Informação de qualidade. E, infelizmente, a gente vê que as pessoas estão sem as informações boas, elas confiam em informações ruins e acabam desperdiçando a sua vida, acabam fazendo coisas erradas. E essa aqui é a nossa live dos sonhos, né? A gente já fez live sobre pressão alta, sobre outras coisas, mas eu falei para ela, vamos fazer uma gostosa, vamos fazer uma de chocolate, de café, porque a gente fala tanto de coisa que não pode, tudo que faz mal à saúde, não pode, tudo que é Sim, gostoso não pode. Então hoje nós vamos falar de coisas que são gostosas e que fazem bem, assim como tudo que a gente aprende na isso vida. mesmo. Isso mesmo. Eu quero desejar boas-vindas para vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço por aceitarem o meu convite. Né? O doutor já está aqui comigo já há algum tempo. A gente já fez algumas lives, mas vocês, Caprice e Felipe, primeira vez, então sejam muito bem-vindos. Obrigado. E antes da gente ir para a parte médica, eu quero conhecer um pouquinho o universo do café, o universo do chocolate. E aí, eu queria começar pela Caprice. Caprice, você já falou mais ou menos aí como surgiu o seu interesse pelo café, né? Mas como que foi isso, assim, que mexeu com vocês e falou assim, não, eu vou para essa área porque me encantei.
Eu tenho, assim, curioso isso, Érica, porque eu tenho tanto, assim, um poder de síntese que eu fico preocupada de ser muito resoluta. Mas, assim, veja bem, acho que eu vou tentar até explicar um pouquinho melhor isso. Eu estava num período, assim, depois de 17 anos na área jurídica e muito descontente, eu estava num período, assim, procurando aquela história do plano B, né? De uma outra Sei. vertente, outra justificativa para vida, né? Para trabalhar e tudo. E já tinha, sinceramente, até em vista uma, uma, uma ideia, né? Que, na Sim. verdade, era outra, completamente diferente do café. O café foi o seguinte, eu me dei o direito de ficar num período que eu até brinco, falo que é um período sabático, né? E na oportunidade, meu marido estava se desligando de uma empresa de muitos anos, trabalhando muitos anos, e recebeu um convite para trabalhar, para ser sócio numa sociedade de uma torrefação. E na época, Ah, ele foi complicado para ele, que ele estava nesse desligamento, e ele disse o seguinte: será que eu vou entrar nisso? Eu queria parar de trabalhar, né? Trabalhava como executiva há muitos anos e tudo. Falei, vamos, eu estou nesse período, né? E eu entrei, sim. assim, muito uma questão assim, só para ajudá-lo, né? Até era só uma questão assim, Sim. até na área jurídica, né? Na parte burocrática, tudo. Mas, Uhum. como o Felipe comentou, é tão curioso isso, às vezes tem umas questões que se convergem que a gente depois, lá na frente, né, doutor, vai entender. Eu, desde criança, tive muita facilidade com a parte de percepção sensorial. Ah, Isso era um traço meu, e até às vezes até eu mesmo me taxava assim, e não só a família, né? Mas muito chata, né, para comer. Eu tinha uma percepção muito aguçada. E assim, isso no âmbito familiar era até brincadeira, ou às vezes até assim, né? Por esse lado assim de muito exigente. Tudo bem, nunca imaginei que isso pudesse ser aplicado em alguma questão assim, né? Tão contundente de vida, de trabalho. E nessa oportunidade eu entrei e acabou que fui me envolvendo, né? Na área do sim, café. E na época, era uma época que assim, parece que quis me dedicar muito, né? sim, Estudar, comecei a sim. me interessar e procurar cursos, estreitar, e foi esse o caminho, sabe? Então, hoje você é uma degustadora de café. Eu fiz uma certificação, Érica, uma certificação assim muito importante. O Brasil, na época assim, que eu fiz, tinha pouquíssimos profissionais com essa certificação. É uma certificação Sim, sim. mundial, é uma degustação de café, mas você tem um protocolo mundial, quer dizer, você experimenta cafés no Sim, mundo inteiro e é um protocolo muito exigente, porque ele passa por um crivo de avaliação periódico. Ou seja, uhum, uma vez você aprovado, você não está a vida inteira com aquele título. Você tem que passar por uma sim, reciclagem de 3 em 3 sim, anos. Então, é uma certificação muito criteriosa, importante, e é uma linguagem universal. Ou seja, o que se aplica nesse protocolo, aplica-se no mundo inteiro, é o no mesmo. mundo São, inteiro. Que isso, bacana. é bem Muito bacana. bacana. Ô, Isso. Caprice, E o- só para complementar, então o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Os cafés não são Que todos bom. iguais. Quanto mais a gente Não, aprende a apreciar o café, mais a gente vai entender do mundo do café. O café brasileiro, sim, um dos cafés mais bem vistos no mundo, um bom café. Existem no ótimos mundo, cafés no sul da Ásia, na Colômbia, na América Latina sim, também, mas o café. sim. Mas quem ficar e assistir a live até o final, eu vou explicar por que, que o café diminui 30% dos infartos e dos AVCs, por que, que o café pode Ótimo, melhorar a sua pressão arterial ó, e ótimo. quem pode e quem não pode beber café, dependendo de algumas particularidades, e também quais as quantidades e os melhores horários para tomar. Mas nós vamos falar isso só no final da live.
Maravilha. Ai, doutora, excelente. perfeito, perfeito. E agora lá para o nosso querido Felipe. Sim, pode continuar, Capri. Não, só para complementar, essa questão que o doutor Rodrigo mencionou, esse é um ponto que eu falo que é um ponto nevrálgico, vamos dizer assim. Nós temos, assim, o país é o primeiro exportador mundial de café, né? E, infelizmente, e agora, depois de 2019, nós temos aí um ranking também de maiores consumidores de café. Nós passamos os Estados Unidos. Até 2019, os Olha Estados Unidos estavam em só, primeiro lugar. sério? Sim. Agora, per capitamente, eu não sei se o doutor Rodrigo é muito ligado em café, estudioso do café, per capitamente não são os Países Baixos. Mas, assim, o número geral, nós somos hoje, além dos primeiros exportadores mundiais, né, mundial, nós somos também os primeiros consumidores, acima dos Que Estados Unidos. bacana. Quem aqui gosta de café, gente, coloca um joinha para interagir com a gente. E a bebida, depois da água, né, doutor Rodrigo? Sim. A bebida mais consumida, olha que coisa interessante. Olha. Após a água, a bebida mais consumida, gente. Não é talvez o café mais famoso, né? Alguns países, o café da Colômbia tem uma propaganda, fizeram uma propaganda muito forte nisso, e realmente o café da Colômbia é um café excelente, muito bom. Mas, infelizmente, Érica, apesar de produzirmos um excelente café, o brasileiro, de uma maneira em geral, não bebe um café de qualidade, né? Infelizmente, o café que a população consome ainda é um café que precisa melhorar a qualidade, né? O americano acaba consumindo um café de melhor qualidade do que a gente. E a qualidade, no caso, seria desde lá da fazenda, desde a plantação, né? Até a torrefação, enfim, o trato do café. Certinho. Tudo, preparo. Bacana. Eu convido todo mundo a assistir a Capricho preparando um café. Assim, é a temperatura, é a água, são os utensílios, é especial ver ela preparando um café. Olha, gente, a gente acha que é só pôr água, pôr açúcar, às vezes não açúcar, só os colherzinhos de pó e tá bom, mas não é assim, né? Pelo amor de Deus, açúcar não, pelo amor de Deus. Eu falo açúcar, doutor, que tem muita gente que toma só com açúcar, né? Tem muita gente. Eu aprendi a tomar sem açúcar. Oi? Depois, se a gente puder voltar nesse ponto, acho que é um ponto que o doutor Rodrigo está, assim, ávido para falar. E a gente retorna. Com certeza. Tá? E Felipe, Oi. Bacana. E assim como o café, o chocolate também, você percebe que ele é o queridinho do povo, do brasileiro? Nós sempre o chocolate, assim, onde você vai tem que ter um chocolatezinho, né? Que seja um chocolate branco, um 70%. Hoje estamos mais consumindo, na questão de consumir um maior percentual de cacau, né? Que é os 70%, 80%. E temos ótimos no mercado, né? Que são mais saudáveis, tem mais proteínas e tal. Mas o chocolate, ele, sim, eu me apaixonei por ele, porque você vê ele do fruto, você consegue tirar vários tipos de produtos e utilizar em diversas formas de receita, em diversas texturas, porque eu gosto muito da questão da textura, que aguça o paladar, né? Aquela sensação completa, entendeu? E com o chocolate a gente consegue fazer isso de diversas maneiras, combinando com café, né? A gente pode combinar um chocolate branco com café que lembra um pouco do cappuccino, traz o doçor do chocolate com, né, o café ali, fica bem legal. Né, o café, eu gosto muito de café de manhã, sem açúcar, com chocolate 70% ou 80%. Ele bem quentinho, jogo o chocolate, misturo e tomo. Gosto muito. Faz o submarino, né? Foi assim que eu aprendi a tomar café sem açúcar. Isso. E aí, Felipe? Sim, eu aprendi a tomar. Eu aprendi a tomar sem açúcar, né? Eu eduquei meu paladar para tomar sem açúcar, porque eu acho que você sente o sabor, né? O açúcar ele vai mascarar um pouco ali o sabor do café e te engana o seu paladar, na minha opinião. E assim, depois que eu fui para fora, lá na França, eu melhorei extremamente. Não digo melhorei, eu modifiquei o meu paladar. Né? Eu eduquei ele de forma que lá, assim, o açúcar nas preparações são completamente diferentes. E onde eu morei, a gente utilizava muito açúcar de beterraba, que o potencial dele de dulçor é menor ainda.
Então, assim, Legal. eu acostumei a comer menos açúcar lá e realmente a gente sente mais o sabor dos alimentos, do chocolate, das frutas, de todo o processo ali nas sobremesas. Eu, assim, para mim foi uma virada de chave, né? E o chocolate a gente consegue colocar assim, fazer N combinações, né? Assim, uma combinação, várias combinações, até combinações bem diferentes, como com bacon, então aquele gosto defumado, são combinações sensacionais. Assim, Que delícia, tá me dando água na boca você falando. E aí, sobre o chocolate, agora vem o cardiologista, né? O Sim. cara chato que tem que atrapalhar um pouquinho. Então, eu falo assim, ó, a gente tem que conhecer para saber como usar. Tem uma frase em francês que fala que nem no amor e na medicina, nem sempre e nem nunca, né? Por quê? Sim. Porque a gente tem que entender. No chocolate especial, Felipe, a gente conhece, você deve conhecer mais. Mas o que eu estudei, no ponto de vista médico, são 4 tipos de chocolate que a gente pode encontrar no mercado. uhum. E aí, então, a gente vai ter o chocolate branco, que na realidade ele não é feito com cacau, ele é feito com a manteiga do cacau. Então, para esse chocolate, aquelas propriedades que a gente estuda, que tem no cacau, né, os antioxidantes e tal, não vai ter tanto nesse chocolate branco. Então, é a manteiga de cacau com açúcar. Então, ele vai ser lá de vez em quando, lá num confeito, alguma coisa. O chocolate ao leite é aquele chocolate que tem menos de 40% ali, menos, até 20% de cacau. É o chocolate que mais agrada o paladar, talvez. Ele é macio, Sim. ele é um chocolate que tem um teor de açúcar um pouco maior. Então, o chocolate branco é ruim para a saúde. O chocolate ao leite, ele nem ajuda nem atrapalha. Então, a gente vai deixar ele lá para de vez em quando, esse chocolate ao leite. Porque senão a gente acaba de fazer a live, todo mundo sai abrindo as gavetas e enchendo a cara de chocolate. O chocolate meio amargo, a gente já entrou num ponto onde ele já começa a trazer um benefício. Então, é aquele chocolate que está acima ali dos 40% de cacau até os 60%. A grande maioria dos estudos em chocolate, quando a gente fala em chocolate, eles são feitos com o cacau de 60% para cima. De 70% para cima são a maioria dos estudos. Lembrando que quanto maior a porcentagem de cacau, mais benéfico ele é à saúde, né? E acima de 60%, nós temos chocolate amargo. Então, branco, ao leite, meio amargo e amargo. E chega até quase 100% em chocolate, 100% de cacau. E aí, por que ele vai ficando mais amargo? Você tem uma concentração maior do pó, do cacau, e você tem uma concentração menor de açúcar. Ele é muito agradável ao paladar? Você vai ter que treinar o seu paladar, assim como a gente treina o paladar para degustar o café. Mas quando a gente fala em benefícios, o benefício cardiovascular, o benefício na redução da pressão, são esses chocolates acima de 60%. Então nós vamos treinando o nosso paladar a comer o chocolate, né, que é lá desde os maias, né? Esse chocolate está na América há tanto tempo e nas pesquisas arqueológicas viam lá que desde os maias eles já falavam que era a bebida dos deuses, né? Porque realmente agradava. E você sabe por que a gente fala isso? Porque o chocolate ele tem a capacidade de ocupar regiões do nosso cérebro que dão prazer, né? Qual mulher que está nos assistindo que não tem? As mulheres sentem isso mais sensível, principalmente no período pré-menstrual, na TPM, onde o chocolate ele é instantâneo. Ela fala assim, eu preciso de um chocolate. Ele consegue aumentar a serotonina no nosso cérebro e dá prazer, dá sensação de prazer e dá sensação de sacietude, você fica mais satisfeito. E aí no final também, Érica, nós vamos falar aqui por que o chocolate ajuda a emagrecer. Tem o porquê, existe uma loja. Olha só, é uma das perguntas que eu ia fazer. Então aqui, diante dessa explanação inicial que a gente fez, a gente pode ver que então, doutor, tanto o café como o chocolate, eles não são vilões. Então, a nossa live não são mitos e verdades? Então vamos começar pelos Isso. mitos. O pessoal fala para mim, quem tem problema cardíaco não pode tomar café. Isso é um mito. Nada. Não existe nada, nenhuma pesquisa que mostra isso.
Algumas pessoas têm uma dificuldade na metabolização da cafeína. Isso é genético. Você já viu que a gente tem alguns amigos que tomam uma cerveja, ficam completamente bêbados, e um que toma uma caixa estão normais, porque eles metabolizam diferente o álcool. A mesma coisa acontece com a cafeína. Então, geneticamente, as pessoas são metabolizadores rápidos da cafeína ou não. Isso vem de uma propriedade que a gente tem no fígado, lá de uma enzima que chama P450. Então, aquelas pessoas, Capricho, que tomam café à noite, eu gosto de tomar café expresso. Eu tenho uma máquina de café expresso em qualquer lugar que eu for, no meu consultório, nos hospitais, na minha casa, na fazenda. A gente sabe disso. Então eu gosto. Da Isoli, né, E cada café especial. A família toda são clientes nossos. E aí o café, então algumas pessoas, quem é metabolizador rápido, eu posso tomar café à meia-noite. 11 horas, a hora que eu vou dormir, eu tomo uma xícara de café expresso e tenho um sono delicioso, porque eu metabolismo rápido a cafeína e não tem problema. Algumas pessoas, a pessoa percebe isso, após as 8 horas da noite não pode consumir mais café, porque atrapalha o sono. A pessoa fica acordada, fica ligada. São os metabolizadores lentos. E para essa pessoa, ela tem que entender que ela precisa de uma dosagem menor de café e precisa de respeitar os horários. Então, café não dá arritmia, café não faz mal à saúde, café não provoca câncer, nenhuma doença. Agora, eu tenho algumas atenções. Pessoas com comprometimento grave do estômago, gastrite, ela tem que tomar cuidado, não tomar o café com o estômago vazio, ou entender se o café está piorando aquela gastrite, não deve, né? Pessoas que têm triglicérides alto, o café tem gordura, a Caprice sabe disso. Quando a gente coa o café, ele levanta uma gordurinha, ele pode aumentar um pouquinho o triglicérides, apesar de ajudar a melhorar o HDL. Mas pode piorar um pouquinho, então eu preciso de conhecer isso, tá? E as pessoas que têm algum problema de quadro de ansiedade, né, de pessoas muito agitadas, tem que entender se o café está ajudando ou não. E para isso tem uma dica bem legal, todos os estudos mostraram que a dose segura de café varia ali entre 300 e 400 miligramas de cafeína. No café coado, o que a gente faz, a gente sabe que cada 1 ml tem aproximadamente 1 miligrama de cafeína. Então é tranquilo. Então a gente pode tomar ali até os 300 ml de café por dia. Capricha, uma xícara de café que você faz lá, tem com os 40, 50 ml? 40, então, 50 ml. Então 300 ml são 6 xícaras por dia. Então eu tomando até 6 xícaras de café por dia, eu estou ali nos meus 300 miligramas de cafeína e não vou ter problema. Pessoas que consomem mais... Sem açúcar, né, doutor? Obviamente sem açúcar. Aprenda, Érica, eu falo para meus pacientes, são 3... Com chocolatinho amargo, né? São 3 pós brancos que fazem mais mal à saúde. 3 pós brancos. O açúcar vai matar 30 milhões de pessoas no mundo, diabetes e outros problemas, o sal e a cocaína. Então, quanto mais a gente puder ficar longe desses 3, melhor. Porque realmente açúcar tem que ser eliminado muito, porque ela entra muito rápido na corrente sanguínea, um índice glicêmico alto e provoca. Lembrar que açúcar é calórico. Eu tinha uma paciente que eu gosto de contar, é muito querida minha, 140 quilos, fofinha, gordinha, põe a mão em cima da barriga assim. Ela falou, doutor, eu vou fazer tudo o que o senhor quiser, mas não tira o açúcar do meu café. Eu falei, então para você perder peso, então você vai ter que compensar isso com exercício. Ela falou, como é que eu faço? Eu falei, cada xícara de café com o açúcar que você quer beber, você vai dar uma volta aí no Parque do Sabiá de 5 quilômetros, você queima esse açúcar. Ela falou, doutor, Meu Deus! Ela falou assim, mas eu bebo 5 xícaras por dia. Eu falei para ela, então você vai dar 5 voltas no Parque do Sabiá. Ela falou, mas aí como assim? Eu vou passar o dia inteiro. Eu falei, você não quer beber 5 xícaras? Essas é só para queimar o açúcar de que você está consumindo no café. Agora tem a outra, se você quiser perder peso, você tem que fazer mais ainda. Ela olhou para mim e falou assim, doutor, então o senhor quer dizer para mim que açúcar engorda? Com 140 quilos, tomando seu café com açúcar. Não dá, açúcar é extremamente calórico. Uma xícara de café com açúcar, ele equivale às vezes a um prato cheio, com um filezinho de frango, a salada, tudo que você fez, é uma xícara de café com açúcar. Então aprenda. Use o adoçante, quem ainda não está acostumado, ou teve aqui o fazedor de café que avisou, o café bem feito, ele não precisa de açúcar. E realmente, quando a qualidade do café e a doçura do grão é boa,
nem açúcar você precisa usar. Quer dar alguma dica aí pra gente Come fazer café? chocolatinho amargo também. Pra gente fazer café sem açúcar, Capricho? Eu ia assim, esperar o doutor Rodrigo para falar exatamente isso. Veja bem, nós temos a felicidade de que o mercado interno brasileiro tem melhorado muito, doutor Rodrigo, e oferecido assim para o consumidor opções de cafés de alta qualidade, que é o que não acontecia, digamos assim, há uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, Érica. Em razão Sim. disso, infelizmente, o consumidor não tinha alternativa, porque como a bebida ela é muito aromática, mas a bebida, ela, quando não estava de qualidade, ela tinha um potencial assim ruim, né? Um gosto às vezes fenólico, porque os grãos não eram grãos bem granados ou grãos com defeitos graves e tudo. A nossa indústria, infelizmente, trabalhava muito com esses grãos. Hoje nós estamos de frente de uma outra realidade. Então, o consumidor, de fato, ele não tinha alternativa. Ele tinha que adoçar aquela bebida. Aquela bebida, a bem da verdade, não era nem um café, porque o café, ele é um fruto. Quando, não sei se o doutor Rodrigo ou se foi o Felipe que comentou, da questão das frutas. O café é um fruto riquíssimo em frutose, ácido clorogênico, que inclusive o doutor Rodrigo falou, dos benefícios até para o suco gástrico, essa questão toda. Ácidos, tem ação antioxidante, o café tem muitos benefícios, ele é um alimento, é uma fruta, e outra, ele é um alimento funcional, inclusive. Mas, para isso acontecer, ele tem que ter uma boa qualidade. Né? Então, assim, Capricho, deixa eu só responder 3 perguntinhas enquanto você vai falar aí. Perguntaram sobre o mel, sobre o açúcar mascavo e sobre o adoçante. Né? O açúcar mascavo ele continua sendo uma droga, só que feito de uma maneira mais orgânica. É igual maconha hidropônica. Não muda nada, né? Continua sendo droga. O mel, dependendo do que você... se você tem diabetes ou não, o mel é muito calórico. Então tome cuidado, tá? E o adoçante, muito mito sobre o adoçante. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia não registra nenhum tipo de câncer, nada, pelos adoçantes que a gente tem. Não está associado com Alzheimer, nada disso. Isso são só boatos. Então, pode quem precisar de adoçar o café, pode usar o adoçante sem problema nenhum. Tá? Era só para aproveitar essas perguntas que foram feitas. Né? Excelente, excelente. Então, também estou finalizando a questão da adição de açúcar. Ela estava muito associada a essa, infelizmente, a essa condição do nosso produto, do café. E também um ponto relevante que o movimento tem melhorado e conscientizado, além da qualidade dos nossos produtores. Os nossos produtores hoje têm condição de investir na cafeicultura de uma forma diferente do que antes. Porque antes a gente trabalhava só no formato de commodities, né? Então não tinha um apoio para que esse café de alta qualidade, que antigamente era o café tipo exportação, ficar no mercado interno. E era todo exportado. Então, essa condição de hoje a gente ter, inclusive em grandes supermercados e varejos, marcas importantes de grande volume, já também atentos a um café, a um grão de qualidade, né? Então, isso não é um movimento só de microtorrefação, de torrefações artesanais. Hoje está se ampliando e temos marcas aí que já estão inclusive, com specialty coffees dentro de um mercado de volume, que isso não acontecia. E uma informação bem legal, Capricho, assim, do ponto de vista médico. Existem estudos já robustos mostrando que o café ele é preventivo para o diabetes tipo 2. Então, além de nos ajudar a concentrar, além de nos ajudar a melhorar o ânimo, além de trazer toda essa parte social, ele tem esses benefícios, inclusive, na prevenção do diabetes. Agora, dá uma dica rápida para a gente, que eu estou lá em casa, todo mundo que está assistindo, a Rita, minha prima lá de São Paulo, que está assistindo, todo mundo, o Rogério. Como que eu faço? Eu não tenho a máquina de café expresso. Eu quero fazer um café.
eu vou deixar a água ferver, eu não vou, eu ponho primeiro o pó, eu ponho primeiro a água, eu misturo o café na água. Dá aquela dica de Tem uma especialista ciência pra gente exata aprender. para isso, Vamos Patrícia? lá, vamos lá. A dica que eu falo que ela é assim, a primeira, que talvez assim, inegociável, vamos dizer, para a gente ter um bom resultado de um café, é moer o café na hora. Ah, que Esse não dá para negociar. Então, assim, você tem que tentar comprar o grão, e hoje nós temos no mercado muitos grãos excelentes, porque tinha uma dificuldade nesse sentido. Moer seu café, doutor Rodrigo, seja por meio de um moedor manual, elétrico. Hoje nós temos opções assim, acessíveis, moedorzinho elétrico de R$100, R$80, com lâminas boas e tudo. Então, assim, é comprar o seu café em grão, de boa procedência, né? Pode ser um café até gourmet, não precisa ser um café especial, um café prêmio, e moer na hora. Essa questão da água é muito polêmica, né? Tem uma discussão aí, ferve água, não ferve água. Não tem também nada que comprove que ao ferver uma água você está perdendo a qualidade e você vai prejudicar seu café. Isso também foi um mito, né? Já que nós estamos tratando de mitos e verdade. Então, o ideal é fazer isso, fazer uma proporção boa, moer seu café na hora e não importa o método. Se o método é um coador de fio, se é um filtro de papel, se é pano. O pano, olha só, gente, que curioso, é até curioso isso. O coador de pano é um método que consegue preservar os óleos essenciais do café. Que bacana. E que é onde tem os elementos de sabor e de aroma muito intensos. O coador de papel já prende esses óleos essenciais, né? Temos métodos hoje assim, fantásticos. Prensa francesa, rário. Ô Caprice, o dia que eu estive lá na cafeteria, você me falou daquela cafeteria italiana, aquela cafeteira. E eu tô vendo, eu tô lembrando aqui, trazendo a memória, o tempo que eu morei em São Paulo, eu ia ali para Perdizes, na casa da minha tia Santa. E isso é tão vivo na minha memória que ela, na hora que eu chegava, ela colocava aquela cafeteira italiana e ela colocava para fazer. Então ela ferve e aí o vapor sobe por aquele e a gente tomava um café delicioso. Então, Rita, eu tô aqui lembrando, meu coração tá acelerado de lembrar da tia Santa e daquele café tão cheiroso e gostoso. Por que é tão gostoso lá naquela cafeteria italiana? Excelente. A minha avó torrava um café no fogão de lenha. Excelente. Porque são métodos antigos que os cafés não passavam, Érica, por esses processos assim muito danosos da torra. O que acontece? Isso também é um problema grave. Às vezes até talvez o pior, vamos dizer assim. Porque o grão, quando ele passa do ponto certo da torragem, ele perde todos os açúcares, né? Toda a parte de frutose, de glicose. Então, o que ali fica? A parede celular do grão vai toda prejudicada, toda rompida. E, sim, obviamente, que nós estamos tomando, doutor, simplesmente um café, um produto carbonizado. E a indústria, infelizmente, doutor Rodrigo, ela assim, trabalhava muito com esse método de torras muito elevadas. Para render então, mais o café, né? O café ficava mais escuro, parece que era um café melhor, né? O café escuro, infelizmente, assim, só para a gente finalizar, o café escuro é um mito, já que nós vamos falar. O café escuro é o café que as pessoas associam com um café pesado, um café encorpado, e não é. Porque aquele café carbonizado, ele já perdeu todos os elementos de doçura. E o que traz o corpo, o peso, são as frutoses, a glicose. Então, o café, necessariamente, o café preto, ali já não tem mais peso, corpo. O corpo já se foi. Sabor, né? Os sabores essenciais da fruta do café também já foi embora. Tanto é que os degustadores de café, né, naquela fichinha de degustação, tem ali a doçura do café, né?
Doçura, Para você acidez, avaliar o grão, né? Então essa é a o doçura. grão. E agora tem até cafés aromáticos, né? Cafés que remetem ao chocolate, remete a menta, morango, né? Esse é um ponto, viu, Érica? Eu vou ter que entrar aí. Não é que eles são aromáticos. Olha só que curioso. Não? Não. É do próprio grão. É porque, Ai, assim, como gente! agora nós estamos agora, assim, colocando essas evidências, mostrando todo esse potencial do grão, e com as nuances, os atributos que estão dentro do grão, que remete a esses sabores mesmo, sabores amadeirados. Nós temos uma roda de sabores que a gente verifica todos esses cafés mais destilados, os cafés mais enzimáticos, mas isso tudo está na composição do grão, da genética do grão. Então, Sim. é muito bacana. Você encontra, por exemplo, esses sabores que você está dizendo, café mais refrescante, um café mais achocolatado, cacau, nibs de cacau, Felipe. Uhum. Cafés que remete a frutas amarelas, a groselha, é um café muito disputado. O Brasil hoje está com umas variedades maravilhosas que remetem a esses destilados secos, e isso está dentro do grão. Isso é o grão de café. Legal, Olha que fantástico. gente. Fantástico isso. Não é fantástico. Saborizado, né? Eu até deixei você terminar, não é uma saborização, digamos assim, artificial ou adicionada ao grão. É do próprio grão. Sim. E, doutor, e tudo isso que ela está falando, a gente coloca na balança do café em si, né? Independente da saborização, de tudo, enfim. Toda vez que a gente vê um alimento funcional, e o café é um alimento funcional, a gente tem que tomar esses cuidados com a dosagem do café, entender que o café tem esse benefício social, né? Quando a gente para degustar um café, ou para com um amigo, esse tempo, isso é prazeroso para a gente. O café, ele nos anima, ele reestabelece a nossa energia, ele vai lá, estimula seus receptores, você fica mais atento, fica mais ligado para dar uma aula, para assistir uma aula, para fazer uma live. E um cuidado que a gente toma café, as pessoas que estão com deficiência de ferro, o café pode inibir um pouco a absorção desse metal, desse ferro. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, então, junto da refeição, não tomar o café, por causa disso pode atrapalhar um pouquinho. Apesar do café ter vitamina, o café tem a vitamina B12, mas ele pode atrapalhar um pouquinho a absorção do ferro. Então é sempre dosando esses benefícios de usá-lo. E uma outra notícia muito boa é que o café ele ajuda na prevenção da doença de Parkinson. Existem meta-análise que a reunião de alguns estudos mostra sim que o café ele pode ser benéfico na prevenção de algumas doenças degenerativas, entre elas a doença de Parkinson. E o que eu falei que eu era... E o câncer de próstata, doutor? Parece que eu li alguma coisa sobre isso. Também existe. É claro que você não vai tomar café para prevenir próstata e eu não vou no urologista. Não é nada disso. Ele ajuda. E uma coisa que eu prometi no começo, que eu falei que eu ia falar, como o café tem aí o resveratrol, tem esses antioxidantes, ele vai lá no nosso endotélio, que é o maior órgão do corpo, é a cobertura do nosso vaso. É onde eu trabalho ali todo dia, por dentro da coronária, ali o endotélio é o que reveste o vaso. E o endotélio tem a função de produzir um dilatador, que é chamado óxido nítrico. Então, o café ele vai lá, estimula a ação do óxido nítrico e ele faz com que o vaso relaxe. Então, pessoas que são hipertensas, o café também ajuda nesse relaxamento, nessa proteção das células e ajuda no controle da pressão. Então, as pessoas que estão atrás de uma dieta que pode ajudar na redução da pressão alta, então, além das verduras, do brócolis, de algumas coisas que ajudam na redução da pressão, o café também, como alimento funcional, eleva o nível de óxido nítrico, fazendo com que a nossa pressão caia também. Muito bacana. E agora a gente vai para o mundo do chocolate, né, Felipe? Porque a gente estava agora mergulhado no mundo do café e é lógico que tem muita gente que também é fanática por chocolate. Gente, eu estou vendo que tem muitas perguntinhas. A gente vai voltar a falar. A Mariana está aqui. A Maria está perguntando. Então, quem tem tendência para ferritina alta pode usar café? Não como isso, não como a inibição do ferro.
A ferritina alta, Maria, ela não é muito bem compreendida. A gente sabe que a ferritina ela faz parte de uma proteína inflamatória. Então, a gente não tem muito o que fazer. Então, essas ferritinas discretamente elevadas, ali entre 400, 500, eu tenho isso no consultório bastante. A gente sabe que se você adotar hábitos saudáveis, passar a fazer atividade física, perder um pouquinho de peso, cuidar bem da saúde, essa ferritina sua vai baixar. Quem tem ferritina elevadíssima, não adianta só tomar café para inibir o ferro. Tem que fazer um negócio que chama sangria. É um negócio estranho, Érica. Você vai lá e tira o sangue, né? E aí a ferritina baixa, porque você diminui o estoque de ferro no organismo. Então, você vai lá e tira um pouco de sangue, a ferritina cai. Mas não tem estudos associando aí o consumo de café com a redução da ferritina no corpo. Hábitos saudáveis, e quem tem ferritina altíssima, vai procurar o médico que cuida dessa parte, é o médico gastro, né, o especialista em fígado e o médico de estômago, e ele vai te ver qual o nível da sua ferritina, para ver se você tem necessidade de fazer alguma terapêutica adicional ou não. Muito bacana, muito bom. Bom, Felipe, assim como o café, também o chocolate tem diversos tipos no mercado aí pra gente, né? Como o café, né, igual a Patrícia falou, antigamente nós tínhamos uma cultura de exportar os nossos melhores grãos de cacau e depois comprávamos chocolates em valores excessivos e que sobrava aqui pra gente aquele chocolate de má qualidade, com gordura hidrogenada. Quem em infância não lembra daquela guarda-chuvinha, que vai lá, gruda no céu da boca. Eu até arrepiei agora. Né? Então, assim, hoje, graças a Deus, foi proibido, né, essa utilização de gordura hidrogenada, né? Mas ainda hoje no Brasil, pode ser inserido no chocolate uma gordura vegetal, né? Às vezes de palma, palmiste. Indo, a lei brasileira, né, ela ainda permite essa inserção de alguma outra gordura. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, ali na América do Norte, é proibido a utilização de outra gordura a não ser do cacau, né? A não ser a manteiga de cacau, né? E lá fora também não existe chocolate meio amargo. É só branco ao leite, amargo e o rubi, né? Que é um quarto tipo de chocolate, que ele tem notas aromáticas e a cor, ele chama rubi pela cor rosa que ele tem, que é feito toda essa cor. E esses aromas é igual o café, igual a Patrícia falou, através do fruto do cacau, da fermentação, na torra, todo o processo de produzir. Então, ele é todo natural, a cor e o sabor. Sim. Né? Tem alguns que são saborizados, né? Que são chocolate branco saborizados. E tem pessoas que falam que o Gold é um tipo de café, né? Com café caramelizado. O café não, desculpa, chocolate. E assim, esse é um chocolate branco que eles caramelizam. Então, eles caramelizam ali o açúcar do chocolate branco, que dá aquela cor bege, aquela cor de caramelo nele, né? Mas hoje, né, nós estamos com a tendência, né, de produção de ótimos chocolates. Até temos um movimento que é o Bean to Bar, né, que é da castanha à barra, que está muito forte hoje no Brasil, está crescendo com uma tendência muito forte, que eles produzem o chocolate desde a castanha, né, até a barra do chocolate. Então, eles estão mais... são um chocolate que você sente ali o sabor, um sabor mais agradável. Sim. Por mais que seja um chocolate 80%, 70%, ele às vezes é mais saboroso de comer do que esse meio amargo que a gente compra, né? Esse meio amargo nacional. Por quê? Porque a forma que ele é feito ali na fermentação, todo aquele cuidado, e ele fica assim, bem... Sabe, aquele chocolate derrete, mesmo sendo amargo, você não sente o amargo dele. Do sor do chocolate próprio, da próprio chocolate, ele já adoça ali e fica sensacional. Né? E assim... Que bacana. Qual que você acha que é, na sua experiência, um dos melhores chocolates do mundo? Você que andou ali pela Europa? Eu não provei, eu provei o suíço, mas eu não provei um dos mais cobiçados ali da Suíça. Né? Tem o da França, eu provei 2 chocolates que são fantásticos. Né? Da chocolates belgas. Os chocolates belgas, hoje a gente trabalha até com a linha, mas também são fantásticos. Né? Mas mesmo lá, como aqui, tem chocolates bons e chocolates ruins. Eu fui, assim, quando eu menino, né? Cheguei na França, vou no supermercado, vou comprar chocolate que vai ser gostoso, né?
fui logo no preço, né? Peguei aquele chocolatinho, um euro de chocolate, uma barrona de chocolate, nossa, vamos entrar, né? Comi, achei gostoso e tal. Depois, né, quando a gente comecei o estágio ali no primeiro mês, eu fui para a parte de confeitaria e comecei a trabalhar com os chocolates. Eu provei um chocolate da Valrhona acho que era 70%. Ele derretia assim na boca, sabe? Assim, não tinha Que delícia, aquela coisa assim, Felipe. aquele gosto de açúcar. Você sentia ali o cacau, né? Você sentia o bicho do Cacau. cacau, né? O chocolate Até o cheiro diferente. você sente o cheiro assim, ele é mais forte, porém quando você come ele é bem suave. Então assim, é sensacional. Sei. Os belgas também, eles estão com a criação também de um chocolate. Foi lançado esse mês, né? E ele é feito todo feito do cacau. O açúcar é utilizado do cacau, a proteína, Olha. tudo feito do fruto do cacau, né? Ele ainda não chegou no Brasil, deve estar para chegar, né? Então, assim, eu tô bem animado com esse, ele deve ser bem saboroso, né? E ele não tem adição de leite, ele não tem adição de açúcar, tudo é tirado da casca do cacau, da polpa do cacau, dos nibs de cacau. E então, assim, é bem legal. Esse movimento também, Bean to Bar, é bem legal que ele não perde tanto a essência do cacau, né? Ele é processado, mas esse processamento dele é bem legal. Também se sente diferenças entre os aromas ali de um produtor para outro, né? Hoje eles estão investindo, né? Porque antigamente pegava ali os melhores frutos do cacau ali do Pará, tal, da Bahia, e eu mandava tudo para fora. Hoje não, hoje eles estão bem equipados com controle de fermentação, controle de temperatura, o controle da torra do chocolate, porque é igual o café, se torrar demais, vai dar aquele gosto, aquela coisa carbonizada que não fica legal, né? Que ainda muitos utilizam esse para fazer chocolates. Por isso que às vezes, o chocolate é ruim, o chocolate não sei o quê. Pode ser às vezes a mesma amêndoa, da mesma planta, da mesma plantação, que ali que eu consigo fazer chocolates bons e ruins. Depende da sua fermentação, da sua torra, e da moagem do processo ali, da adição dos produtos. Felipe, para a gente comer chocolate sem culpa é uma informação bacana. Até mesmo quem tem o colesterol alto, o chocolate, ele tem uma propriedade, vários estudos fizeram isso, ele ajuda a baixar o LDL, que é aquele colesterol ruim que a gente tem, e ajuda a elevar o HDL, que é o bom colesterol, que é o que ajuda a desobstruir as artérias e melhorar a nossa saúde. Agora, Felipe, você faz umas criações, quem entra no Instagram depois do Felipe, que são assim, é uma obra de arte, Ele cria uma pérola, ele faz tipo uma rocha, e ele faz uma pérola com uma cor tão linda, tão excelente. Esse chocolate que você faz nas suas artes aí, Felipe, depois você mostra pra gente, você usa normalmente com qual porcentagem de cacau para fazer, para conseguir trabalhar? Minhas ágatas, elas são, tipo assim, bem ecléticas, né? Eu trabalhei com chocolate branco, eu trabalhei com chocolate ao leite 33%, né? 33% de cacau. O branco, que normalmente eu faço, ele tem em torno de 30%, né? Eu trabalho com chocolate branco importado. E também o que tá tendo mais saída, mais aceitação, né? Porque como eu combino ele com as frutas secas, né? Que desidratadas ali, que aumentam o teor do açúcar da fruta, e as castanhas, o chocolate 70% e 80% tá saindo bastante, o pessoal tá gostando bastante. E essa combinação para mim é sensacional. Sabe, você pega ali uma amêndoa defumada com chocolate 70%, 80%, aquele defumado ali da amêndoa, que contrasta com o chocolate, assim, para mim é uma sensação, sabe assim, gastronômica sensacional. Né? E uma informação boa aí para quem está nos assistindo. O café ele é termogênico, o chocolate ele é termogênico. Então, como o chocolate... O café e o chocolate, né, doutor? Como o chocolate ele tem uma gordura, primeiro, ele te dá a sensação de saciedade. Sabe qual o melhor horário para comer chocolate? Não é à noite, não é à noite. O melhor horário para se comer chocolate é pela manhã. Porque ele vai acelerar o seu organismo, então vai deixar você mais ativo, e ele tem uma digestão muito lenta, por cacau ser gordura. Então, se você come chocolate à noite,
você vai passar a noite nesse processo de digestão e não é bom. Outra coisa que não é bom, comer chocolate depois de atividade física. Porque é exatamente isso, porque você precisa de uma energia rápida, você acabou de malhar, vou comer um chocolate, porque eu malhei muito, eu sou bacana. E você tem que comer o chocolate antes. A Érica gosta de correr, porque nós já fizemos corrida junto já. Eu não vou falar nem quanto tempo atrás, né, Érica? Mas a gente corre. Não, E quando as corridas não, são muito longas, você precisa de um pouco de energia. Então é gostoso. Você pode comer chocolate durante a corrida, mas não é muito prático, ele vai derreter, você pode comer antes. Então, quem vai fazer corrida grande, ao invés de ficar só tomando o sachêzinho lá daquela energia, você pode comer chocolate antes, que vai te deixar forte. Quem faz academia também. E a quantidade, né? Então, para a gente deixar uma dica importante, a quantidade em todos os estudos foram ali de 25 a 30 gramas de chocolate por dia. Então, sabe aquele chocolatinho, Eric, que você quer comer a barrinha inteira? Não, não é a barrinha inteira, não. São dois quadradinhos daquele ou 3 por dia. Ali já tem... Ou seja, então eu posso comer chocolate todo dia. Você pode comer todo dia. Lembrando que o chocolate é calórico, então o chocolate vai aumentar peso. E aí tem gente que não sabe, mas às vezes no consultório nós temos problemas. Às vezes alguma pessoa tem problema em ganhar peso. E se você precisa acrescentar coisa, eu tenho que dar um Nutren, eu tenho que dar alguma coisa para melhorar a dieta daquela pessoa. E o chocolate entra muito bem, porque ele é calórico, ele ajuda a melhorar. Então, se eu substituir alguma caloria pelo meu chocolate, legal, eu posso comer esse chocolate amargo todos os dias, 2 ou 3 bloquinhos ali, que ele vai me ajudar, mas lembrando que eu preciso de controlar meu peso. Então, se eu associar isso à atividade física, melhor ainda. Mas o mais importante, a gente saber que a gente pode comer sem culpa, né? Que esse é gostoso. Ele faz bem, ele ajuda na prevenção. Existe meta-análise, que são quando a gente junta vários estudos, mostrando que o chocolate amargo, nessa quantidade de 30 gramas por dia, ele pode diminuir até 30% a chance de eu ter um problema cardíaco. Porque essa redução do colesterol, então se eu consigo reduzir 10% meu LDL, eu já estou reduzindo 10% a chance de eu ter um infarto. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou sair comendo chocolate que nem um maluco e não quero saber o que acontece, né? Pandemia, ninguém foi no médico, todo mundo agora só morre de Covid, e não é. Hoje eu estava falando com meus pacientes, né? Um monte de pacientes esperando para ser atendido, porque todo mundo ficou sem fazer exame, agora todo mundo está melhorando o Covid, todo mundo foi para o cardiologista. Gente com colesterol altíssimo que parou de tomar remédio, gente que não sabe a dosagem do colesterol. Então, quando a gente fala sobre isso, o café faz bem, o chocolate faz bem, lembrando que eu tenho que fazer a minha lição de casa. Então, eu estou ali chegando perto dos meus 40 anos de idade, eu preciso estar com o meu peso controlado, eu preciso fazer atividade física, eu preciso medir minha pressão. Se eu não medir minha pressão, eu não sei quanto que está a minha pressão, e vou lá, no médico, no posto de saúde, em qualquer lugar, e faço o meu exame de sangue. Ver se eu não tenho diabetes, ver se o meu colesterol não é alto, e aí eu vou seguir essas alimentações funcionais. Agora, às vezes eu pego a pessoa que está toda na vibe, acompanha as lives da Érica e tudo, a pessoa está toda legal, toda bacana, e ela vai lá, faz um exame e o colesterol está lá em cima, porque ela geneticamente tem um colesterol muito ruim. Eu falo, mas seu colesterol é péssimo. Ela fala, doutor, eu sei que é péssimo. Meu pai já teve infarto, meu tio morreu de infarto com 30 anos, meu irmão teve... Eu falei, mas aí você quer entrar nessa dança? Por que você não muda essa história? Por que você já não faz os exames antes? Né? A Capricho queria fazer todos os exames dos funcionários lá para cuidar de todo mundo. Tem que fazer. A gente só sabe se a gente dosar e saber. E aí, quando eu doso, que eu estou legal, eu sei como é que está meu colesterol, eu sei como é que está meu diabetes, estou fazendo minha atividade física, esses alimentos funcionais, eles completam ali meu dia a dia, meu bem-estar, meu cafezinho, né? Talvez a minha taça de vinho, que vai ficar para uma outra live, né? Outra live! Minha taça de vinho tinta à noite. Então, tudo isso junto, traz esse bem-estar. Então, não existe mágica, não existe milagre. Então, entre os mitos e as verdades que a gente tinha falado, é que mito é que tudo faz mal, e tudo que é bom faz mal. E verdades é que se a gente souber dosar, né, tanto o café como o chocolate, como muitas coisas do nosso dia a dia, a gente vai poder ter uma saúde e a gente vai poder viver a nossa vida com bastante prazer, com harmonia e fazendo as coisas que a gente gosta.
Perfeito, perfeito. Gente, nós chegamos a 1 hora da nossa live. A conversa tá maravilhosa. Você nem viu passar, né, Felipe? Não. Ele fez uma carinha aqui, ó. Já! Gente, é tão rápido porque é gostoso esse bate-papo. Ainda mais quando a gente está com vários convidados, como hoje, né, doutor Rodrigo? Eu te agradeço por indicar esses 2 convidados especiais para nossa live de hoje. Eu acredito que muita gente aqui, gente, parabéns pelas informações, estão bem, bem claras. A Zanza Guedes aqui está falando. E outras pessoas também já elogiaram. Eu vi a Edilene Pereira, lá da minha terrinha, adorou a live. Muita gente. A Vanusa também, Ribeiro, amei, parabéns. Roger Penha, parabéns, muito boa mesmo. E essa live, se Deus quiser, vai ficar gravada, porque se o Instagram deixar, né, de vez em quando ele fica bravo e não deixa a gente gravar live. Mas tudo bem, eu vou tentar deixar gravada para a gente divulgar para o máximo de pessoas possível. Esse aviãozinho aí, ó, vocês podem mandar para o pessoal essa live, porque muita gente precisa entender que não é pecado nenhum, né, doutor? Comer um chocolate e tomar um café. Não tem nada de pecado aí. Desde que sejam com moderações com moderação e desde que Na esteja vida tudo tem que ter moderação, né, doutor? e desde que esteja associado aos outros hábitos bons, né? Os hábitos das companhias, o hábito da atividade física, o hábito de comer bem. O Felipe esteve na França, comer bem não é comer muito. Os franceses comem muito bem, mas comem com calma, comem pouca quantidade. E se eu comi pouca quantidade, sobrou um espaçozinho para eu comer meu chocolate, para eu comer meu macarrão, que é muito gostoso, e eu tomar o meu cafezinho antes de ir para o trabalho. Uma moca italiana, hein, doutor Rodrigo? Moca italiana. Uma moca italiana. Bateu saudade dele, da tia Rita, né, tia Rita? Tia Santa, tô achando que Rita. no capricho. Ai, muito bom. Quero mandar um beijo pro Carlinhos, lá de Teresina, que tá aqui na live, tá, Carlinhos? Eu te vi aqui, viu? Ele tava aqui, eu tô em Teresina, Piauí. Beijo pra você. Felipe Caprice, vamos mandar os últimos recadinhos pra galera, as despedidas, pra gente encerrar a live? Vamos. Muito obrigada, Érica. Foi um grande prazer. Eu acho que a live foi fácil, foi tranquila, foi elucidativa. O doutor Rodrigo conduziu super bem, você também. Foi um grande prazer com você, o conhecimento do Felipe. A gente, às vezes, não tem, assim, não sabe o tanto de representantes que nós temos dentro da cidade de Uberlândia. Isso foi muito importante, relevante. E vamos fazer isso que a Érica falou, né? Passar a live, se o Instagram dele permitir. Se ele permitir a gente gravar. Pessoas. Excelente. Aprendi muito aqui com vocês. Agradeço muitíssimo. Boa noite. Obrigada pela oportunidade, doutor Rodrigo. Tá? Obrigada, viu, Érica? Eu que agradeço. Para todos aí. Depois a gente volta a fazer mais lives, Caprice, tá? Com alguns temas voltados para o café. Será um prazer te ter aqui novamente, viu? Igualmente, viu? Estamos à disposição. Sim. A doutora Rita tá falando pra gente fazer a live do vinho, viu, doutor Rodrigo? Nós vamos fazer, tá? Vinho é bom. Felipe, foi um prazer te conhecer. Eu ainda quero degustar. A Stephanie, que é a enfermeira lá da Fênix, perguntou se ia ter sorteio de chocolate. Você acha que eu não vim aqui, né, Stephanie? Tô lembrando. Quem sabe uma próxima, hein, Felipe? Entra lá no Instagram do Felipe Chocolatier, e ele manda uma degustação para vocês. Ele mandou para mim. Felipe, faz um sorteio lá no Instagram que eu te ajudo a divulgar. Pode deixar. Esse defumado que ele falou, tá, eu tô com água na boca, viu, Felipe? Pois é, Caprice. Imagina, com um cafezinho, hein? Nossa, harmonização perfeita, viu, Felipe? Fica. Eu queria agradecer vocês, né, pela oportunidade de expor um pouco do meu conhecimento, do meu trabalho, né? E também obter esse conhecimento de vocês, que foi bem esclarecedor em vários pontos. Eu não conhecia tanto de café, né? E gostei bastante, né? Eu acho que sempre, qualquer conhecimento pra gente é sempre válido. E é uma coisa que ninguém pode tirar da gente, né? Eu gosto muito de estar sempre aprendendo em várias áreas, né?
E fico muito grato ao Dr. Rodrigo, que me indicou para a Érica e tal, que foi sensacional. Gostei bastante, né? Estou à disposição de vocês. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui, tá? Pode comer uma água por dia, caso tenha média de 35 gramas. Então, ó, tá autorizado, né? Então, vamos ser mais felizes com chocolate e café, né? Então, assim, É queria isso aí. agradecer muito a vocês. Isso aí, parabéns, viu, Érica? Bacana. Teve uma pessoa, Felipe, que perguntou assim, onde comprar chocolate? O lugar que você indica para comprar chocolate? Olha, chocolates, nós temos aqui em Berlândia, temos algumas lojas. O Bean to Bar é mais difícil de achar. Você vai achar alguns em empórios específicos, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu posso depois mando o link certinho, me manda mensagem que eu pego, mando o link certinho, onde consegue comprar certinho todos os chocolates, que fica mais fácil. Fechou. Ô, Érica, Fechou. parabéns, viu, pelo seu trabalho aí, com a saúde, Obrigada, com essas lives doutor bacanas, Rodrigo. nesse período de pandemia, as pessoas estão tristes, aí você põe uma música, Sim, traz um alto astral sim. e fala de coisa A boa, gente toma um café. e aí o pessoal Eu fica, falo que as cuida do lives são coração. como assim, eu recebendo as pessoas na minha casa. Ah, que bom. É como eu recebendo vocês e um monte de gente. Todas essas pessoas que estão conosco aqui, porque é um bate-papo descontraído e levando informação boa. Sim. Que foi esse o motivo pelo qual eu comecei esse projeto 1 ano e meio. E estamos firmes, doutor Estamos Rodrigo. firmes, daqui a pouco voos mais altos também, né? Aí mudando de se Deus tela, né? quiser, Saindo da daqui a tela do pouco. celular e para uma tela maior, não é isso? É isso mesmo. Em breve vou estrear meu programa Vitrine na Ciboc TV e logo todo mundo vai ficar sabendo para acompanhar a gente lá. E eu terei o prazer de levá-los, viu? Para um bate-papo lá também. Nossa, que Muito legal. obrigada, Érica. Obrigada, gente. Tchau, boa noite, Foi um beijo. prazer. Gente, Uma Beijo boa a todo mundo. noite. boa noite para todo mundo. Obrigada pela audiência. Foi sensacional. E eu vou tentar salvar essa live para vocês divulgarem. Vai dar certo. Super beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.